Noite, pessoal! Aqui quem fala é Karen Rodrigues e Doriana Tamburini. Viemos fazer um programa especial porque a gente está um pouquinho adiantada por causa do Leandro Maktub, mas depois da Cíntia o Leandro volta. Então foi meio que improvisado e ao vivo é assim mesmo. Nós vamos falar das hierarquias da Fraternidade Branca. E a Dori vai explicar aqui para vocês um negócio bem legal, porque você vai saber a diferença dos anjos, arcanjos, meio que improvisado e ao vivo dos anjos, dos arcanjos e de tudo que você precisa saber em hierarquia da Fraternidade Branca, dos Kumaras. Então vai ser bem interessante, né, Dori? É bem legal isso que você propôs, porque a gente sabe que tem muita gente que não conhece, né, como que funcionam as hierarquias. E às vezes é confuso porque as pessoas falam de arcanjos e anjos como se fosse a mesma coisa, de mestres e seres ETs como se fosse a mesma coisa. Então, assim, cada um é um. Então, Sim. A gente vai pôr um pouquinho de ordem nesse movimento. Verdade. Tá? Até porque, Dori, tem gente que tem medo dos extraterrestres, da Confederação Intergaláctica. E até é bom a gente explicar. E tem gente que acha que não é espiritualidade isso. O nosso trabalho, a Confederação Intergaláctica, justamente porque se chama Confederação, é uma grande frota que vem do comandante Astacheran, e eu, desde que eu me conheço por gente, que eu comecei a ver naves, eu vi muita nave, nunca te contei isso, né? Mas a gente viu muita nave, elas andavam comigo na rua, eu via, uma vez na Praça Pan-Americana, a gente parou e todo mundo parou, não foi só eu que parei, não. Mas elas me levavam para casa e eu achava engraçadíssimo, eu dizia, por que uma nave se preocuparia de ir comigo às 2 da manhã, de um lugar para outro? E isso era normal, eu sempre ia acompanhada de naves. Até o dia que eu entendi que eu estava sendo iniciada em outros assuntos e outras histórias que teriam sido realmente mais tarde aquelas que me levaram a coisas bem maiores. Legal. Então era uma maneira deles se mostrarem para mim, para a gente aprender que eles existem, que eles estão aí, que eu já sabia. Para mim não era nenhuma novidade. Eu sempre fui bastante aberta, assim, como eu digo, de Exu a ET, somos todos um e parte do todo. Então para a gente sempre fez uma coisa assim maior. Então, as hierarquias, como que elas são colocadas dentro da Fraternidade Branca? Nós temos a força da regência de Vênus, que é de Sanat Kumara, que vem há 18 milhões de anos aqui para a Terra, com uma linhagem dele de Kumaras, é uma linhagem de guerreiros da luz. O que eles vêm fazer aqui? Resgate. Eles vêm para resgatar uma humanidade da Terra que estava abandonada e que, pelo contrário, além de estar abandonada, estava nas trevas e estava dito no cosmos que os anciões dos dias queriam explodir o planeta Terra. Nossa, forte isso, hein? Forte. A gente ia morrer. Todo mundo que estava aqui 18 milhões de anos atrás. Tá? Peraí, Dori. Dorinho, o microfone da Dori está baixo. Estão falando aqui. Dá uma aumentada no microfone dela. Vou pôr mais pertinho também, isso melhora. Obrigada, Vilma Fernandes, que avisou, deu toque. Valeu. Não, mas o pessoal está falando, tá baixo o som. Tá melhor? Tá bom. Tá bom. Bom, então esses Kumaras, Sanat Kumara, com uma série de seres vieram para a Terra, dizem que 135 mil Kumaras, mais diversas sacerdotisas, que isso é também uma coisa que a gente descobriu por vários trabalhos de canalização. Então, todos esses seres, eles estão, uma parte, pelo menos 2/3 ainda estão aqui na Terra. Que interessante. Uma boa parte foi embora, porque já fez o serviço, mas vários deles se enrolaram no karma humano. Normal, né? Que é pesado. Então, acabou que muita gente fica, e que várias pessoas dizem, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para casa. E assim, esse é o tema principal, quero voltar para casa. E eu acho que muita gente sabe, e muita gente sente essa história, eu quero voltar para casa. Por quê? Quero contar um segredinho. Porque Sanat Kumara, quando recrutou os Kumaras, o que ele quis fazer? Ele quis identificar nas pessoas uma maneira delas saberem quem elas são, quem elas eram naquela época. Então, o que aconteceu? Ele pediu para gravar no coração a palavra Shambhala. Que lindo! E Shambhala é a capital de Vênus.
Então, todas as vezes que esses seres, ao longo das encarnações, se perdessem, eles lembrariam que eles queriam voltar para casa. Certo. E voltar para casa era voltar para Vênus. Shambhala não seria o Shambhala que intraterreno? Esse tem 4 Shambhalas. 4? 4 Shambhalas. Olha. A primeira Shambhala foi feita no deserto de Gobi, e Sanat Kumara já conhecia bem o terreno, ele fez muita vistoria aqui, ele gostava do planeta Terra, foi por isso que ele não deixou explodir. Ele, como regente do amor e um dos 49 anciões dos dias, ele não deixou explodir a Terra. Que lindo. Porque ele dizia que ele ouvia o chamado do pai e da mãe dele. E eu levei um tempo para entender o que era esse chamado do pai e da mãe. Depois eu saquei, é a chamatrina. Ele ouve a chamatrina na pessoa do pai e da mãe divinos. Aí fiquei muito comovido. O dia que eu descobri isso também foi numa canalização. E eu dizia, meu Deus, olha que amor que é esse Sanat Kumara. Fiquei chorando. Fiquei muito comovida, né? E aí, quando soube dessa história dele ter gravado, dele ter pedido lá em Shambhala para gravarem o nome de Shambhala, para as pessoas não se perderem e sempre voltarem, ele também voltaria para resgatar, caso ele não estivesse. Entendi. Agora, ele só saiu daqui em 1956, quando passou para frente o cetro de Senhor do Mundo para Buda Gautama. O Senhor do Mundo atual é o Buda Gautama, desde 56. Quando ele veio para a Terra a primeira rodada para implantar essa Shambhala, era o deserto de Gobi. Hoje esse deserto de Gobi está ascensionado. Entendi. Que é a famosa cidade de cristal que as pessoas veem, ou não? Na verdade, de ouro, né? De ouro. De ouro. Depois eles fizeram isso no governo oculto do mundo, que é no Lago Titicaca. Lá embaixo. Então, Shambhala está lá também. O governo positivo, não esse governo oculto da negativo. Luz, né? Vamos combinar que foi errado isso que foi feito, dizer governo oculto como se fosse do mal. Nunca foi. Isso é um nome da hierarquia desde milênios que a gente fala que é governo oculto. Eu vou começar a falar da luz, né? Da luz divina. Sim. Fica melhor quando fala da luz divina? Para identificar mais. E depois nós temos outras Shambhalas que estão ocultas. Certo. E essas eles não gostam que a gente fale onde está. Entendi. Tá bom? Então eu vou ficar quietinha. Então, essa hierarquia de Sanat Kumara é toda uma hierarquia que seria humanoide, são parecidos com a gente, são lindos de morrer, mas é um extraterrestre, ele está dentro do sistema solar da gente, mas é fora da Terra. Vênus. Vênus. Esse Vênus nosso. Sim. É como o Corey Good fala, que ele é plasmático, ele é etérico, ele não é físico. Hoje ele é etérico. Etérico, né? Isso. Mas eles já passaram por guerras, eles já passaram por problemas, eles já ascensionaram, vamos colocar assim, né? Eles já entraram no processo da ascensão deles faz muito tempo. Por isso que o Sanat Kumara se compadece muito da gente. Ele tem um amor louco por nós. Ai, que lindo. Eu e a gente tem por ele. Eu nem posso falar muito, que para mim Dia dos Pais era dele, antigamente. Era só dele, ele, meu pai e ele. Bom, e aí ele traz uma hierarquia para cá para ajudar os humanos, porque os humanos aqui estavam muito perdidos. Certo. Então tinha aquela meia dúzia, como ele fala, que reza e que pede socorro, mas 90% não. 90% era treva pura e era imagina se hoje eles dizem que a gente está 58% de trevas. Sim. Com tudo que a gente está. Antes era pior, né? Bem pior. Nossa. Bom, então ele convida uma hierarquia de seres, desde extraterrestres em primeiro lugar, vários extraterrestres. Então, por exemplo, toda a linhagem de Arcturus. Convida toda a turma, por exemplo, das Pleiades, de Sírios, de Andrômeda, Alfa Centauro. Alfa Centauro, então, quase ninguém mais fala deles, eles são fantásticos, andromedanos. São seres muito diversificados. Esses são os mais simplesinhos, não é que são diversificados. Mas tem uma linhagem enorme. E convida os arcanjos para serem os diretores de energia junto a esses extraterrestres. Porque não tínhamos mestres ascensionados naquela época. Lógico. Não acendeu, não tinha. Então precisava de seres de muita força. Peraí, de novo estou reclamando do microfone. Da Doriana ou o meu? Não, já tá normal. Tá normal? Tá. É delay. Não é antigo, porque falou tá bem melhor e agora estou reclamando de novo.
Tá, ok. Fala um pouquinho mais aqui, perto. mais Isso. perto. Assim, Isso. tá bom? Bom, então, como não tínhamos mestres, Aham. tinham que chamar o que? Os arcanjos. Então, Certo. foi convidado o arcanjo Miguel, o arcanjo Uriel, Gabriel, Rafael, Samuel, Sadiquiel e... Satinon, não é? Não tem o Sati... Não. Sandalfal. Gabriel? Sandalfal? Não. Sandalfon Sandalfon. e Metatron, Aham. eles são de uma hierarquia bem maior que os tá. arcanjos, tá? Tá. É uma linhagem de serafins poderosa. Tanto E- que o Metatron é o chefão Tá. dos 72 seres angélicos Ah. dos nomes de Deus. Lindo. Metatron. O Sandalfon não tem o feminino. Ele é o Então, 2. o Sandalfon hoje, Aham. não é em todo lugar que tem isso, não é todo lugar que sabe disso. Eu entrei num site uns 4 anos atrás, onde um senhor que canalizava direto Metatron, que infelizmente eu não acho esse site, eu procuro, eu Aham. não acho, ele dizia que a prestação de serviço de Sandalfon ao divino foi tão grande que Deus considerou Sandalfon um ser mais feminino. E Ah. por estar sempre ao lado de Metatron, é como se eles fossem uma chama gêmea. Entendi. Entendeu? Entendi. E que ele foi se tornando esse ser serviçal. Serviçal. Então, tá. veja, não tem nada a ver com sexo. Vamos Tá. combinar que não tem sexo nos anjos É, aqui, a né? gente sabe Mas disso. tem uma linhagem, pelo que eu entendo, o Metatron é muito forte, gente. Sim. Ele é muito yang. E o Sandalfon foi fazendo um papel mais gentil, vamos dizer Aham, assim, né? certo. Mais serviçal e mais amoroso. E tudo que ele fazia é muito legal, porque eu, pessoalmente, já tinha meio que entendido um pouco. Eu dizia, puxa, o Sandalfon fica tão escondidinho. Onde é que ele entra nisso? Aham. E aí, quando eu falava isso, ele aparecia, mas realmente uma cor mais rosácea. Que E é o meio Metatron afeminado, é um né? branco com alguns azuis, às vezes prata. Quer dizer, Aham. você sente o yang dele. Certo. E do Sandalfon sempre foi o yin. Então, quando eu li isso, eu fiquei surpresa de encontrar alguém que tinha escrito isso, mas eu não sabia, né? Quer dizer, Aham. era só uma impressão minha. Entendi. Então é legal que, de alguma Aham. forma, eu não estou afirmando que é isso, tá bom? Aham. Eu não estou dizendo absolutamente que isso é totalmente verdadeiro, mas bateu com aquilo que eu tinha percebido. Aham. Então, essa linhagem mais dos arcanjos, e lógico, também dos serafins, dos 72 nomes de Deus, que provavelmente naquela época, não sei se veio como 72 nomes de Deus, porque É. tinha toda uma hierarquia Sim. para ser trabalhada. Mas os arcanjos, com certeza, Certo. vieram fortemente e com as suas legiões angélicas, Entendi. bem forte. Certo. E porque eles tinham que salvaguardar, inclusive, os Kumaras. Kumaras. Tinha que Aham. ter anjo para cuidar Sim. disso. Como o princípio de todo o planeta é dirigido pelos Elohins, Certo. os Elohins foram convidados a voltar para conseguirem amenizar todo o horror que estava naquela época, Certo. que foi muito pesado. Era um tempo tão ruim quanto é hoje. Certo. Quando a gente pega o noticiário e fala assim, ai, que coisa horrorosa, não quero ver noticiário. Lá pode ser que não tivesse noticiário, mas era o dia inteiro, assim. É. Entendeu? Era crime atrás de crime. Então, Tanto devia que ser... eles jogavam pedra nas pessoas na rua e Ah, era matavam bem a pesado, olho era nu. bem- Bom, É. para eu te sintetizar um momento que foi muito sério, que foi a entrada dos Kumaras no planeta, Aham. a eflúvia era tão negativa, eles tinham que entrar encarnando. Aham. E eles tentavam entrar encarnando naquelas famílias que eles sabiam que seriam da luz. Exatamente aqueles que choravam e que pediam socorro. Entendi. O que acontecia? A eflúvia era negativa, negativa, negativa. Ai. E quando eles entravam, eles se enrolavam Aham. e nunca conseguiam chegar perto dessas famílias. Ai, Jesus. Porque não era um plano que os caras daqui de baixo soubessem. Aham. Eram os de cima que sabiam o que eles iam fazer. Entendi. E aí o que acontecia? Às vezes os bebês não nasciam, Ah, às vezes eles já abortavam. Muitas pessoas vinham e batiam nas mulheres grávidas para elas Que perderem. horror! Não, foi pesado. E Jesus isso foi perseguido também, né? Hã? Quando Jesus veio para a Terra, ele foi perseguido também, né? Desde que nasceu, teve que se esconder. Sim. Então, mas isso é por quê? Porque tinha uma tentativa de começar a trazer a luz. E você Sim. tinha um índice altíssimo de negatividade Aham. perto do que ia ter que trazer essa luz. Entendi. Então, essa luz só teria direito se ela encarnasse. Entendi. Entendeu? Aham. Então, à medida que esses seres foram tentando encarnar,
Eu falo que eu, às vezes, vejo uma cena muito engraçada de um filminho que eu assisti de pequena, que vários bebês encarnavam e de fraldinha saíam para a rua para se encontrar. Ah, para se encontrar. Para se encontrar, que porque bonitinho. assim, eu quero encontrar os meus, sabe? Então, como se eles fossem bebezinhos de fralda que iam para a rua. E muitos bebês com 3, 4 anos fugiam das famílias. Eles não queriam ficar, porque as famílias eram pesadas. Nossa. E acontecia de tudo de errado. Então, eles levaram assim, de 50 a 100 anos para começar a conseguir encarnar e conseguir ficar encarnados. Nossa. E Shambhala teve 900 anos para ser construída. Porque o que Sanat Kumara fez? Ele tinha que construir uma base, que foi feita lá no deserto de Gobi, inicialmente, e tinha que construir um super castelo, ou sei lá como era na época, né? Porque tem gente que fala que é um castelo. Eu acho que é um castelo hoje. Na época, acho que não era tão castelo assim, não. Mas, enfim, seja como for, era uma construção gigantesca. E, no final, levou-se 900 anos para ser construída. E que, num determinado momento, os anciões dos dias, os outros 48, eles falaram para Sanat Kumara, mandaram um recadinho. Olha, acabou seu tempo, deu, agora vocês têm que fazer a inauguração da Terra. Porque tem um portal que está se abrindo em Vênus, tem que descer a luz e você tem que erguer um grande, gigantesco, como se fosse um pilar. De cristal e tem que trazer a luz para a Terra. Acabou, você tem tempo. Então, assim, era como se tivesse, tá faltando 10 anos, tem que correr. Entendeu? Entendi. E aí eles correram e diz que uma parte de Shambhala nunca ficou pronta daquele tempo. Ela ficou pronta depois, levou lá, mas 100, 200 anos. Nossa, 2 séculos. Porque esses caras, qual era a história? Eles tinham que ir para Shambhala, eles tinham que encarnar, tinham que passar pelas provações da Terra e depois tinham que conseguir chegar em Shambhala. Nossa, naquela época era denso e denso. Tem um filme, chama-se Shangri-La. Nossa, é lindo. Você lembra do dele? avião que cai, ele entra lá, É a história de Shangri-La, na verdade. Legal, vamos lá, pessoal, tem no YouTube. Podem antigo. olhar, ele é tipo anos 60, 70, né? Mas é bem bacana, Shangri-La. Lembrando vocês que amanhã a Doriana tem o programa dela às 20 horas. Muito legal. E a gente invadiu o programa do Maktub, que vai ser depois da Cíntia Rojas. Então, para quem segue aqui a grade do canal, é porque deu um probleminha, mas a gente está resolvendo. A TV é nova, é um bebê, não tem nem um mês. A gente está aqui mandando bola, né, para ajudar aqui. E Dori, tem gente de Portugal, de Frankfurt, tem 2 pessoas de Frankfurt, beijo para vocês. Não dá para cumprimentar todo mundo, mas eu vi os nominhos subindo aí. Um beijo para vocês. Beijo, um abraço para todos os lugares, que vocês levem muita luz, muito amor aí. Bacana. E aí, depois de Shangri-La, eles depois convocaram Então, Shambhala. Enfim, aí quando foi num determinado ponto, nós chamamos isso o festival de Vesak. O Vesak. Tem o Vesak, foi convidado, então, um ser de luz a participar. Perdão, foi antes do Vesak, é o festival de abril. De abril? De abril, porque é o festival de Áries, é quando começa o ano astrológico. Entendi. Então, eles começam esse trabalho em abril, depois vem o de Vesak, depois vem de Assala. Festival de Assala. São 3 festivais. Um abre o ano astrológico, então foi nesse que entrou a primeira rajada de luz, e eles falaram, esse é o momento que entra um novo tempo na Terra, e eles chamaram também de como se fosse uma nova primavera. Mas é a história do novo tempo, e aí esse é o primeiro trabalho. O segundo trabalho, ele traz o Buda daquela época, que eu não sei quem é, estava louca para saber outro dia, eu falei assim, quem será que era o Buda daquele tempo, né? Eu não saberia dizer, eu não tenho esse dado. E depois o terceiro festival com Maitreya, que foi convidado, Lorde Maitreya, para entrar trazendo a energia crística de volta no planeta. Ali, na primeira é trazida a chama Trina, depois é trazido o festival que seria o do Buda, e depois o terceiro do Cristo. Nesse do Cristo, foi considerado um dos mais importantes para a humanidade, porque ele é de Assala, para a humanidade. É o trabalho da boa vontade. Que lindo. E dos 3, ele é o menos conhecido no planeta. Entendi. E isso, para a hierarquia, não é legal.
Nós gostamos muito de atravessar todos eles, todo mundo adora, começar no astrológico, todo mundo faz festa. Aí o Festival da Lua Cheia de Buda, todo mundo faz festa. Aí chega no Festival de Assala, quase todo mundo foge. Mas eles fizeram isso para nós, para os cristos internos. E eu me lembro muito de Jesus dizendo, olha, a segunda vinda do Cristo é com vocês, é agora. É a gente tem que trazer. Não precisa ficar esperando a sala mais. Agora já passou de ficar esperando só a sala. A segunda vinda do Cristo somos nós. Legal. Nós trabalhando a nossa parte crística. E eles contam muito com isso. Quem está acordado, gente, trabalhe com a sua parte crística. Chama ela, né? Invoca ela. Cristo, sagrado Cristo interno, entre em ação aqui e agora. Eu te dou toda a permissão e toda a liberdade. Não precisa fazer ritual. Bom, já está tudo. É tudo conversado. Na mão, e decretado. A gente só tem 3 minutinhos, Dori, porque a gente invadiu o programa do Maktub. Mas deu pra gente explicar. Mas aí na próxima especial, a gente depois vai falar dos arcanjos, anjos, Elohims. Mas é isso, porque são as equipes, né? São as equipes que a gente trouxe. Os arcanjos são os chefes dos anjos. E eles contam com isso pra gente trabalhar com eles. Bacana. Dori, você quer deixar algum beijo para alguém? Contato seu para o pessoal te contratar na tua terapia? É ótimo. Não precisa contratar, buffet, já estou contratada. Já estou contratada para lá, não precisa preocupar não, tá tudo certo. Bom, o telefone está aí no GC para quem quer o contato da Doriana, ela dá cursos, atendimentos também. E a gente quer deixar um beijo para vocês. Agora a gente tem um programa da Cíntia e depois do Maktub, porque nós invadimos o programa dele. Tá bom, pessoal? Beijo. Um beijo, fiquem na luz. Beijo para todos vocês.